Bom dia. Tudo bem com você? Como está a sua vida? Interessante que as pessoas se preocupam mais com a vida dos outros do que olhar no espelho e procurar ver como está a sua própria vida. Talvez até com medo. Para que não seja isso que nos tem levado ao fracasso. Medo da própria vida, da reação que nós temos ao olharmos para a nossa própria vida. Então, com essa palavra de sabedoria para você, essa pérola para nós, eu quero dizer que nós ainda estamos abordando os sinais de alerta e fatores de risco do suicídio. Seria uma amarela. Vamos lá que a gente vai encerrar esse assunto. Vamos lá. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos. Boa noite. Quero dizer para você que aqui o doutor professor Fernando Lopes de Freitas, acabei de gravar, vai entrar no ar daqui a pouquinho, uma live falando sobre os sinais de alerta e os fatores de risco, viu? Relacionados ao suicídio. Presta atenção. É importantíssima essa live. Olha, das lives sobre esse assunto, suicídio, é aquela que, vai acender tua cabeça. Assista ela, vale a pena assistir. Eu recomendo mesmo. E a próxima live eu vou falar como prevenir isso aí. Então, olha, pega a visão, vambora! Olá, boa noite, tudo bem com você? Good night. O dia passou, a noite chegou. Quem sabe a lua está sorrindo, irradiando a luz do sol. Quem estudou sabe, né? Tudo bem. A lua não tem brilho próprio, mas irradia a luz do sol. Mas está tranquilo. Não estou aqui para ensinar isso hoje. De vez em quando a gente ensina um pouco de física, um pouco de química, um pouco de meteorologia, um pouco de astronomia, por aí vai, né? Teologia, música, capelania, XGPI, psicanálise, PCC, PLL, por aí vai, né? Trabalhando dentro daquilo que a gente caminha, não no campo minado, mas onde a gente caminha na linha reta. Sinais são como, pensa bem, como detectar que algo está errado. Bom, vou dar um exemplo aqui de mecânica. Mecânica.
também entendo um pouco. Não me tornei profissional porque mudei de ramo e me tornei profissional na outra área. Né? Em cada área que eu trabalhei, graças a Deus, eu me tornei profissional. Isso é uma das facetas da minha vida. Né? Mas eu comecei lá com mecânica, aos 10 anos de idade. E vale ressaltar que eu comecei com 10 anos e quando eu inteirei 11 anos, ou seja, um ano, eu já desmontava e montava motores de Volks, que é diferente do... O Volks 4-porta é diferente do Fusca. Mas são irmãos. Mas o Volks 4-porta já diz, né? Era um carro de 4 portas. O Fusca só tem 2 portas. Peculiaridade, diferente do Passat iraquiano, que tem 3 portas. É? Um carro de 3 portas? Tem. Não se fabrica mais. Mas tem. Tem alguns aí que tentaram. Ah, nada deixa. Que entrou um carro de 4 portas, entrou um carro de 5 portas. Ah, é. Mas deixa quieto. Isso aqui são peculiaridades de uma cabeça pensante. Mas a Kombi, variante, Brasília, e a minha Brasília amarela, não, da busca não. Não é daqueles malucos lá. Não. Fusca, Brasília, variante, TL. Todos eles na época tinham o mesmo tipo de modelo de motor. Ou era 1.3, ou 1.5, ou 1.6. Compreende? Então veja aí, eu me tornei um artista. O primeiro Corcel, que a gente chama de Corcel 1, e depois veio o Corcel 2. Belina 1, Belina 2. Né? Opala. Aí depois do Opala veio o Commodoro, Opala Commodoro, depois o Opala Diplomata, que era o Opalão, né? 6 cilindros. E assim nós fomos trabalhando, né? Evoluindo à medida que os carros iam mudando. Mas os primeiros carros eram... começa lá no Volks 4 portas, no Fusca 4 portas, 2 portas, né? Os 58. E vai embora, né? Volks 4 portas, gordinho. Né? Tinha o Aeroíris. O pessoal nem sabe o que é isso. Você fala lá dentro, você está me estranho. Mas eram carros. Carros. Enfilápia. Era o carro. E alguns, né? Carro da Ford, então. Tinha carro da Ford. Bicho bravo. E a gente foi trabalhando como regular um motor. Mas aí você, voltando aqui na questão do sinal, né? Mais tarde, no mundo da música, né? Alguns amigos lançaram uma banda chamada Sinal de Alerta. Olha aí, Sinal de Alerta. É o que eu estou falando aqui. Os meninos da Tijuca. Né? Os amigos, né? Toquei com eles. Mas isso aí já é outra história, né? Embora a música me acompanhe desde os 7 anos de idade. Sou mestre em música. Tá? Mas deixa isso quieto. É só um adendo. Como disse meu amigo, pastor Melquisedeque, pastor da maior igreja na Angola. No meu continente africano. Um dos países chama Angola. Colonizado pelos portugueses. Essa alma de história também deu. É só mais uma dentro. Vamos lá.
que há dentro? Ah, não vou dar aula de português. Mas olha só, qual o sinal de que um motor não está evoluindo? Você pisa no acelerador, o carro fica fazendo força. Você vai ter que olhar hoje, né? Se for olhar hoje, os carros de hoje, não os do passado, não esses que eu citei. Todos esses que eu citei usavam carburador. Se fosse no passado, você olharia carburador, cabo de vela e vela de ignição. Entendeu? Mas o tempo passa, o tempo voa, quem está com Deus está numa boa. Mas peraí, mas isso aí é o seguinte, o tempo passa, mas a Bíblia diz que nada se faz novo debaixo do sol. Se você for observar ali direitinho, nada é novo mesmo. Nada é novo. Por quê? Todo motor, desde que eu entendo disso, lá na década de 70, até hoje que eu tenho hoje, né? Já coloca aí, desde há quase 20 anos eu tenho carro com injeção. Mas eu continuo tendo um Passat guardado. Então presta atenção numa coisa. Mesmo eu tendo os dois tipos de motores, os dois tipos de motores possuem cárter, bloco e cabeçote. Ou seja, se divide em 3 partes. Do mesmo jeito, eles têm pistão, eles têm as engrenagens, a gente chama de eixo, que bate na cabeça do pistão, os pistões sobem e descem dentro do cabeçote. Ou seja, o óleo está lá no cárter. Quando liga o motor, ele começa a subir pelos pistões, ele vai até as válvulas em cima. E esse processo é o mesmo em qualquer motor. Não interessa se o motor é a diesel, se o motor é a gasolina, se o motor é a etanol, que é o álcool, aí, a cachaça. Não interessa se o motor é GNV, a base de GNV. O processo do motor, do mecanismo do motor, é o mesmo. Bom, se ele tem injeção eletrônica ou carburação, isso é apenas um detalhe à parte. Ou seja, vamos dizer que isso aqui é o motor. Todos são iguais, não muda nada. Todos são iguais. Motor e... Agora, eu vou colocar aqui o que vai colocar combustível nesse motor, e vem daqui do tanque. O tanque está lá, 2 mangueiras vão para lá do mesmo jeito que qualquer motor.
Onde está a diferença? A diferença está aqui. Se ele vai ter um carburador, onde as duas mangueiras vão entrar, ou se vai ter aqui o que a gente chama de corpo de borboleta, a injeção eletrônica, que está aqui. Todos os dois vão estar aqui, em cima do cabeçote. Um funciona como o próprio nome diz, injeção, injetando, fazendo. Quando você aperta o acelerador num carro com injeção, a borboleta abre. Quando você solta o pé, ela fecha. A mesma coisa acontece num carburador. Aperta o pedal, ele tem duas borboletas, uma de baixa, uma de alta. Se está em menos de 80 por hora, a de cá abre. E, ó, sopra combustível. Injeta. Se você percebe que está pingando combustível, não tem. É lógico que ele vai ficar. Não vai andar. A injeção é a mesma coisa. 4 bicos injetores estão ali, ligado nesse corpo de borboleta. Quando você aperta o pé, os 4 bicos têm que jogar ao mesmo tempo combustível na câmara. Se um deles ficar pingando enquanto os outros estão, um ficar pink, 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 ou 2 ou 3, né? O pessoal porco aí acha que não precisa nem tomar banho, né? Banho é o quê? Manutenção do corpo. Carro precisa de manutenção. Pelo menos uma vez por ano tem que se levar o carro para fazer uma limpeza de bico injetor. Ou, né, já leva o kitzinho, né, que tem umas borrachinhas, troca as borrachinhas, vai colocar lá, né? Eu já vi isso várias vezes, né? Coloca lá um bico em cada tubo. E ali, ó, quando liga com gasolina, entra a gasolina, desce. Aí você vê qual deles está pingando, qual deles está com força. Beleza, às vezes tem um bico que está ruim, você troca o bico. Dependendo do carro, R$500 um bico. Um bico. Normalmente são 4. Imagina ter que trocar 2 bicos de uma vez. R$1.000. Só para trocar o bico, não é para pagar o cara que está fazendo, não. E uma limpeza dessa aí, computadorizada, não é brincadeira. Então, o carro dá sinais, e através dos sinais, você percebe se é injeção. Você escuta um barulho, pode ser uma bucha, barulho na suspensão. Nem sempre o barulho na suspensão é a barra de suspensão, é a barra de direção. E tá, calma. Às vezes é um batente. Às vezes é um batente. Viu? Do amortecedor ali que fica em cima da mola, amortecedor, mola, conjunto ali. Tem um batente em cima, tem uma borracha. Se aquela borracha comer, ele fica assim. Passou num buraco, ó, ele faz isso. Sinais. Sinais. É o alerta.
É a luzinha vermelha acendendo. Alerta. Alerta. Pneu careca. Não é só sinal de multa, não. É sinal de que esse pneu ele pode te deixar na mão de duas maneiras. Ou ele vai furar e estragar no meio da rua contigo, ou numa pista molhada, você vai apertar o pé no freio e ele vai deslizar, filho. E você vai ter uma colisão ou uma coisa pior. Sinais. Bom, quais são os sinais de que uma pessoa está pensando em suicidar, em tirar a sua própria vida? O primeiro deles é uma mudança marcante de hábitos. É a mudança brusca de hábitos. Viu? Mudança brusca de hábitos. Essas mudanças às vezes acontecem e as pessoas nem percebem. O marido carinhoso, atencioso, falante, não está falando, não está conversando, não está atendendo, está distante, está demorando mais de voltar para casa. Ah, ele está me traindo. Não. As mulheres precisam ser um pouco mais confiantes. Né? Confiar no taco. Tem que confiar. Porque nem sempre tudo é com você, viu? Deixa eu dar só um toquinho aqui, uma beliscada com vontade de você, que pensa que é a rainha da cocada, né? Se o meu marido muda é porque ele está me traindo. Não, não. Se o seu marido muda, de repente é porque ele está doente. E você já está louca. Né? Quem atura a mulher ciumenta é louco. Ok? Então pega a visão logo. Um dos sinais para você não casar com essa doida é perceber que ela é maluca, ciumenta. Não case com ela. Frases como preferia estar morto, quero desaparecer, quero sumir, sou um perdedor, sou um peso na vida dos outros, essa coisa toda. Perda de interesse por atividades que ele gostava. Toda segunda ele ia jogar uma bolinha na quadra com os amigos, não vai mais. O que foi? Simplesmente perdeu o interesse. Não é porque ele não está cansado, não. Perdeu o interesse. Tá? Aí, olha os sinais. É mudança de comportamento. Era falante, não está falando. Era risonho, não está rindo. Pelo contrário, semblante caído. Piora no desempenho dele na escola ou no trabalho. Se ele era produtivo, passa a improdutivo. Se ninguém reclamava do desempenho dele, passa a reclamar. Se ele não chegava atrasado, passa a chegar. Começar a se isolar e não ter esperança. Você olha para ele e vê que ele não tem esperança. Achar que nada, nem ninguém pode lhe ajudar. É algo assim que é importante pensar.
Desleixo repentino com a saúde. Passa a não ter interesse, aquele interesse com a saúde, toma banho, a higiene pessoal, aparência, passa a não ligar mais para a aparência. Alteração no sono e no apetite. Perde a vontade de comer e passa a ter um sono ruim, ou seja, não dorme, passa a noite toda para lá, para cá, para lá, para cá, e você percebe que ele passa a noite e o dia acordado. Não é aquela coisa de não dormir de noite, dormir de dia, não. É não dormir mesmo. Tá? O 10º sinal é a alteração constante de humor. Ou ele está eufórico, ou ele está triste. Essa alteração constante de humor é um problema. Quais são os fatores de risco? Transtorno mental e de humor, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, síndrome de pânico. Tudo são fatores de risco. Esse camarada ou essa mulher pode começar a abusar de álcool e drogas. E aí vale ressaltar, pessoas que pegam uma caixa de diazepam, clonazepam, eu vou tomar um vidro de uma vez e pronto, deito aqui. Entendeu? Fica pensando que droga que eu estou falando aqui é só maconha, cocaína, não. Tem gente que não tem coragem de ir a uma boca de fumo, nem de pedir alguém para comprar, mas ele tem a mãe que toma um remédio controlado, desses que eu citei o nome aqui. E ele pode simplesmente pegar a caixa de remédio da mãe e tomar. Ele pode pegar, se ele for um jovem, ele pode pegar a garrafa de bebida do pai, meter a cara, tomar logo no gargalo. Acúmulo de vícios. Você viu que o rapaz... Deixa eu dar um adendo aqui, porque eu sou terapeuta para dependência química há 40 anos. Presta atenção numa coisa. As pessoas têm uma mania de pensar que todo viciado, ele se tornou viciado porque ele é uma pessoa alucinada por droga, pela onda. E daqui a pouco essa onda se tornou uma necessidade. E essa necessidade se tornou um caos. Deixa eu só dizer para você uma coisa. Nem todo mundo que vai para a rua ou vai atrás de uma dose, ou vai atrás de uma picada, ou de um bagulho, ele está querendo uma onda. Toda onda quebra. Presta atenção numa coisa. A maioria das pessoas que estão numa Cracolândia, dentre as pessoas, muitas delas, eram pessoas que tinham dinheiro, advogados, empresários, gente bem-sucedida, de família nobre. Você não entende. Se você é da minha área, talvez você tenha um pouquinho só de conhecimento. Se você não trata do assunto, você não tem conhecimento nenhum. Você só tem teoria. Mas deixa eu te dar uma lição. Nunca julgue um livro pela capa. Quando a mídia pobre, miserável, a mídia faz dois extremos em relação a tráfico e vício.
ela joga toda a culpa do vício em cima do traficante. Mentira. Então, toda a culpa de eu comer comida é dos empresários donos de mercado. E não do meu organismo ter necessidade de se alimentar. Eu não conheci a comida pelo dono do Guanabara, do Mar, do Mundial, do Rei de Economia. Não, eu não conheci a comida através do empresário, não. Eu conheci o alimento no útero da minha mãe. Capisco? Então, esse pensamento que o traficante é responsável por todas as overdoses que existem é uma mentira. Ele é tão necessitado de cura quanto viciado. Tá? Presta atenção. Até porque existe uma história por trás de tudo. E eu conheço muitas delas. Inúmeras, na verdade. Nem todo viciado ele se tornou um dependente químico, que às vezes, e na maioria das vezes, leva ele ao suicídio. Simplesmente porque ele era um safado, ele é um safado irresponsável, e daí para lá, como as pessoas têm mania de qualificar, porque são analfabetos. Se todo mundo estudasse que há um porquê, há uma razão, então entenderia o que eu estou falando aqui a respeito de suicídio. Tá? Por último, você sabia que dentro dessa situação, a depressão é o maior motivo, se não para mim, se não o único motivo que leva uma pessoa a pular desse abismo, tirar sua própria vida. Pega a visão, acorda, para observar, porque senão você vai ter um marido que suicidou, você vai ter um filho que suicidou, sua irmã que suicidou. Talvez você esteja vendo esse vídeo e dizendo assim, caramba, como é que eu não observei tudo isso? Porque senão meu marido não teria suicidado, meu filho, minha irmã, minha mãe. Ok? Acorda aí, vou dar poltrona. Dá um clique lá, ó. Passa esse vídeo para milhões, porque isso é muito importante. Talvez, de tudo que eu estou falando aqui, esse seja o vídeo principal sobre... Eu já participei de conversa, de live e tal, e já vi psicólogo fazendo live sobre suicídio e não explicou nada do que eu estou falando aqui. Não deu um sinal de que uma pessoa pode estar pensando em suicídio. Será que ele é psicólogo mesmo? Será que a psicologia dele enxerga alguma coisa? Vamos ter cuidado com isso. Principalmente os evangélicos, que estão tendo aí um grande número de pessoas suicidando. Principalmente pastores. E depois vai culpar, dizer, isso e aquilo e tal. Não é assim, não. Há um porquê para o rio descer para o mar. E o mar descer para o oceano. E o oceano não transbordar em suas cabeceiras. Há um porquê para a gaivota voar em bando. Há um porquê para a águia colocar seu ninho acima das nuvens, nas mais altas penhas. Há um porquê
há um porquê. Para hoje, eu tinha descido da forma que foi. Para tu dar um porquê. O céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus continua no controle de tudo. Guarda isso contigo, porque você nasceu para vencer, para ser feliz, para dar certo, ser mais que vencedor. Guarda. Deus te abençoe muitíssimo. Shalom, galera.